Vamos agora ao último tópico do nosso curso, uma conclusão sobre todos os tipos e métodos de avaliação. A primeira conclusão que a gente chega é que a avaliação de uma empresa não é uma ciência exata. Então você tem vários fatores que podem influenciar o cálculo desse valor, tanto vários fatores da empresa, quanto vários fatores na hora de utilizar o método, de criar os modelos. Então o empreendedor ele precisa entender que o valor calculado para a empresa dele deve ser uma base para ele negociar com possíveis compradores, mas que é impossível definir o valor exato da empresa, afirmar que aquilo é quanto a empresa vale, mesmo baseado nesses métodos mais modernos, com os melhores avaliadores, definir um valor exato, somente um valor, é bastante complicado. Outra conclusão que a gente pode chegar é que a técnica de avaliação do valor do ativo ela só deve ser utilizada por uma empresa em liquidação. Para uma empresa que continua em operação, não faz sentido usar essa técnica, visto que, a princípio, a empresa ela deve gerar mais valor do que aquilo que ela tem de ativos. Então, essa técnica só deve ser utilizada por uma empresa que vai ser fechada ou vai ser vendida para ser fechada. O ideal, quando você está falando de empresas em operação e com perspectivas de continuar operando por um tempo, é utilizar sempre as duas técnicas. Fluxo de caixa descontado e múltiplo. Ao utilizar as duas técnicas, você consegue comparar os valores de uma e da outra e ver se os valores obtidos com cada uma das técnicas realmente fazem sentido, se eles são próximos, né? Com a utilização dessas várias técnicas, você pode criar um range de valores nos quais a empresa possa se adequar, ou seja, você pode estipular um valor mínimo para a sua empresa, um valor máximo e entender que o valor da empresa não é um valor exato e sim algo entre esses dois valores, e isso você vai levar para a mesa de negociação aí como uma estratégia no momento de vender a sua empresa. Muitas vezes, mais importante do que saber o valor exato da empresa é entender as premissas que foram utilizadas para calcular este valor e que podem ser discutidas, a fim de melhorar ou piorar o valor da empresa. Então, o empreendedor ele não precisa só saber ou ter a expectativa de que o mais importante é chegar num valor exato de quanto vale a empresa dele ao final de usar as metodologias para calcular esse valor. O importante é que ele tenha entendido como que foi feito o cálculo e que depois ele possa discutir essas premissas com o possível comprador. Então, o empreendedor ele deve ter preparado para discutir as premissas que influenciam o valor da sua empresa. Raramente o investidor vai questionar o valor em si a que você chegou, mas ele pode questionar a taxa de desconto que foi utilizada, a expectativa de crescimento da empresa, as margens da empresa, entre outras premissas. Então a discussão vai ficar muito mais nas premissas do que no valor em si. Então é importante o empreendedor conhecer, saber como as premissas afetam o valor, saber como foi feito o cálculo, para poder discutir depois, para poder negociar esse valor com um possível comprador. Esse curso ele preocupou-se mais em ser didático e simples do que ser complexo e completo. Então, algumas metodologias elas foram simplificadas de modo que as empresas com demonstrações contábeis mais robustas podem tomar as informações aqui expostas como base. Mas para uma avaliação mais exata, elas devem procurar um especialista ou uma consultoria aí que possa ajudá-las. Esse curso ele foi baseado nos livros Avaliação de Empresas, do professor Damon Daran, e no livro Planos de Negócios que Dão Certo, do professor José Dornelles. O autor deste curso sou eu, professor Eduardo Vilas Boas. Meu blog é o Empreender Jovem, www.empreenderjovem.com.br. Meu e-mail para contato é eduardo@empreende.com.br. Esse curso está disponível no portal Plano de Negócios, www.planodenegocios.com.br, onde além deste curso você pode encontrar muito material gratuito e também outros cursos complementares. Obrigado!